Olá, meus amigos. Eu sou o professor Antônio Pissetti. Olha só, não é P6 nem P8, é Pissetti. Estou aqui gravando, né? Vamos fazer agora a nossa primeira aula aqui de Sociologia. Matéria importantíssima, né? Cobrada aí na prova da PM. Sempre foram cobradas 5 questões na prova e é muito importante que estejamos bem preparados. Sociologia, né? É uma matéria que foi, digamos assim, inicialmente criada, né, por Auguste Comte, que inclusive é um positivista. A nossa própria bandeira do Brasil, ela tem, né, o ordem e progresso. Na verdade, ordem e progresso existia, a frase completa era amor, ordem e progresso. Aí tiraram o amor, né, veja só, a gente ficou do jeito que está, com a ordem e com o progresso, né. Então o pai da sociologia, o Auguste Comte, e sociologia é o estudo, né, da sociedade, das relações sociais. E quando a gente fala assim em relações sociais, a gente sabe que sempre é muito complicado, né? Porque conviver com as pessoas sempre é muito difícil, né? Já escreveu Mário Quintana que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver, né? E como é difícil conviver com as pessoas, né? Vizinho, então, meu Deus do céu, né? Quando tem aqueles vizinhos chatos, né? E sempre no local de trabalho também sempre tem alguma dificuldade, outra, né? E por aí vai, né? Pior é quando você mora perto lá daquele bailinho funk, né? Baile funk, não é funk não, estão me avisando aqui que não é funk não, é funk. Ah, tá. Pois é, então é bem difícil mesmo. Mas a gente vai entrar no conteúdo, que é o conteúdo exato, de acordo com os últimos editais aí. E vamos aqui para a nossa tela aqui as relações, né, entre indivíduo e sociedade. Tá? E o primeiro conceito aqui que nós temos, né, são sobre relações sociais, que são aquelas que os indivíduos e os grupos sociais estabelecem entre si, e essas relações podem ser econômicas, políticas, culturais, etc. E nessas relações encontramos diversidade de ideias e opiniões acerca de várias coisas. Nem sempre concordamos com tudo que estamos vendo ou ouvindo, e é muito importante termos opinião própria. Mas também saber ouvir e respeitar os demais é fundamental. Mas será que a nossa visão de mundo e conceitos possui alguma origem? É claro que sim, né? Porque tudo se inicia no chamado processo de socialização, que passa a ocorrer no momento em que nascemos e somos colocados juntos de grupos sociais, quando passam a ocorrer os chamados contatos sociais com a família, amigos, vizinhos, de onde passamos a assimilar os hábitos, costumes e tradições que irão moldar grande parte da nossa personalidade, né? Voltando aqui para mim, por que não dizer também moldando o nosso caráter, o nosso jeito de ser, de agir, não é? E quando nós falamos em socialização, processo de socialização, inicialmente é bem interessante, né, entender que o processo de socialização é um processo de aprendizagem. Nós vamos aprendendo, a partir do momento que nós fomos colocados, chegamos no mundo, né, nós já vamos assimilando hábitos, costumes, tradições, jeito de ser, né, das pessoas que fazem parte daqueles grupos, né, que nós estamos tendo contato. Inicialmente, claro, que é a nossa família, né? Um processo de socialização, a gente não pode tornar isso como regra, mas é claro que uma pessoa, né, uma criança, quando ela vem a nascer num grupo social com bons costumes, né, boas tradições, ela tenha também a tendência de seguir, né, esses bons costumes e tradições. E ao mesmo tempo, né, infelizmente, uma criança que vem a nascer num grupo que não tenha bons costumes, a tendência, né, repito que não pode ser tomado isso como regra, mas a tendência é que essa criança também, né, acabe adquirindo costumes, hábitos que não sejam tão interessantes ou bons, né, para o contexto da vida dela, tá? Vamos passar aqui no conceito aqui, né? A gente tem aqui o conceito, né, na nossa tela aqui de socialização, que consiste basicamente num processo de aprendizagem, né? Através da socialização que os seres humanos se articulam e estabelecem formas de interação e adaptação ao grupo ao qual pertencem. O que significa que a socialização varia de sociedade para sociedade ou mesmo de um grupo social para o outro dentro da mesma sociedade.
pois certos valores, símbolos e significados sociais interiorizados por uma criança fazem parte apenas da cultura do grupo ao qual ela pertence, ou da sociedade em que ela vive, né? Então, vamos pensar aqui, vou, né, traduzir isso aqui para vocês agora. O que está escrito aqui é o seguinte, né? Dentro de uma sociedade, a sociedade é algo muito amplo, né? Você tem pessoas com costumes diferentes, tradições diferentes. Então a gente pode pegar, né, aqui dentro do Brasil mesmo, pessoas com um tipo de tradição, de costume, né? E você tem outros grupos com outras tradições, outros costumes. Então, na verdade, o próprio processo de socialização está ligado ao processo cultural em que as pessoas, né, o grupo social está vivendo, né? Porque você está adquirindo os hábitos e costumes, tá? Você está sendo socializado, né? Passando pelo processo de socialização para ser preparado para viver ou para conviver, né, em sociedade, né? Como o Mário Quintana falou, que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver, tá? Vamos passar aqui na nossa tela, né? Nós temos uma definição aqui de sociedade. A sociedade, podemos afirmar, é a extensão ou a soma de vários indivíduos. Então, quando falamos que a sociedade não está bem por algum motivo, podemos reconhecer que o elemento individual não está de acordo com o padrão estabelecido como certo ou errado, tá? Vamos, né, também traduzir isso. Nós estamos aqui observando um detalhe que envolve aspectos culturais. E nós não podemos afirmar que existe cultura melhor, cultura pior. O que existem são culturas diferentes, né? Alguns avanços tecnológicos, científicos, mais avançados de determinados grupos, outros não. Mas a gente jamais pode fazer uma avaliação, que essa cultura é melhor, essa cultura é pior. O que existem são aspectos culturais diferenciados, né? E as criancinhas, elas, né, vão lá aprendendo esses aspectos de acordo lá com o próprio grupo, né? Agora, isso é muito interessante que está incluído aqui nesse texto que a gente acabou de ver, porque é uma realidade isso, né? Porque nós falamos assim, a sociedade está mal, todo momento a gente sempre tem alguém falando, nossa, a sociedade está mal isso. Na verdade, quem está mal é o indivíduo, né? Porque o indivíduo, né, a sociedade é a extensão do indivíduo. Então você tem que trabalhar o indivíduo para que a sociedade seja de fato mudada, né, alterada de acordo com alguns padrões, digamos, né, aceitáveis de comportamento diante de tantos problemas que nós temos aí hoje, né, no nosso planeta. E quando a gente fala, eu usei o termo comportamento, mas não é a questão, né, de comportamento somente íntimo, né? É o comportamento grupal, é o comportamento, né, econômico, em relação à economia, né, em relação a uma série de aspectos, né? Porque você está estudando a sociedade como um todo, né? Na verdade, quem criou, né, o termo sociologia, conforme nós já vimos, né, o Augusto Comte, né, ele depois teve muitos outros especialistas, né, o próprio Max Weber, né, Emile Durkheim e vários outros que trabalharam essas questões, né, em relação à sociedade e cada vez foi se aprimorando, né, conhecendo mais sobre os indivíduos que compõem o todo então, tá? Vamos passar aqui para a próxima tela aqui para a gente, né, dar uma continuidade aqui no trabalho. Então, após o processo de socialização, o sujeito, né, ela vai adquirir o que? A sociabilidade, capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade, né? Ela passou por um processo de socialização e vai estar, né, preparada para viver em sociedade, tá? Então, muito cuidado com esses dois conceitos, saber, né, diferenciar o que é socialização de sociabilidade, né, que nós acabamos de ver. Também nós temos aqui fato social, né? Fato social pode ser toda a maneira coletiva de agir, pensar, sentir, né, que exerce um poder coercitivo sobre as pessoas, levando-as a se comportar de acordo com os padrões estabelecidos na sociedade. E a interação, né, começa com os denominados contatos sociais, né? Vamos compreender isso aqui melhor, tá? Eu vou dar uma orientação para vocês agora aqui, né? A gente acabou de falar, né, que os contatos sociais, né, já ocorrem logo após o nascimento, né, que chega
o vizinho lá, né, já chega olhando, visitando a criancinha lá que acabou de nascer, né, criancinha toda feinha lá, mas fica lá, que bonitinha, criancinha, né, todo esse tipo de coisa aí já são contatos sociais, né, aqui nós estamos tendo um contato social, tá, né, e conforme vão ocorrendo os contatos sociais, nós vamos gerando laços, né, de amizade, solidariedade. Então, existem contatos sociais que nós chamamos de primários e contatos sociais que nós chamamos de secundários, tá? E aí a gente vai, né, vou colocar aqui na tela para vocês verem agora a diferença entre os contatos sociais primários e os contatos sociais secundários. Olha aí. Contatos sociais primários são os contatos pessoais, diretos e têm uma forte base emocional, pois as pessoas envolvidas compartilham suas experiências individuais, né? Então, familiares, vizinhança, amigos de escola, né? Porque na escola a gente acaba tendo pessoas que a gente não tem muito contato, né? Mas sempre tem alguns mais chegados, né? Aquele pessoal que paga o lanche sempre, pô, esse aí faz parte do contato social primário, né? Aquele que a gente de escola lá, um pedaço da merenda, né? Olha que tristeza, né? Merenda do meu tempo mesmo. Enfim, aí são os contatos sociais primários. E é muito importante sempre lembrar que contatos sociais primários, né, tem base emocional, não esqueçam disso, e compartilham, né, onde as pessoas compartilham experiências individuais, né, que são exatamente as primeiras, né, dos contatos dos seres humanos, tá ok? E depois nós temos contatos sociais secundários, né? Os contatos sociais secundários são aqueles contatos, né, impessoais, conforme está escrito aí, calculados, formais, né? Então você pega um passageiro cobrador, né? Um contato secundário. O cara passa ali, paga a passagem, às vezes fala um bom dia, uma boa tarde, às vezes não tem educação, nem isso fala, né? Uma entrevista de emprego, você vai lá no caixa do banco, é atendido lá pela mocinha bonita do caixa de banco lá, né? Tá? Cartas, zaps, e-mails, né? Todo tipo de contato social que envolve máquinas, equipamentos, tecnologia, como tem o Zap Zap hoje aí, etc e tal, né? E-mails, tudo isso é classificado, né, como contato social secundário, tá? Também cuidado com isso, já sabemos que isso pode ser cobrado em prova, né, o contato social secundário, tá ok, meninos? Então, nesse tópico aqui, né, saber diferenciar muito bem o que são contatos sociais primários, contatos sociais secundários, tá? Agora, vamos, né, orientar vocês aqui de uma coisinha. Contatos sociais diferentes, né, formam personalidades diferentes. Então você pega uma pessoa que vive lá no interior, né, lá no interior você não tem muitas opções, né, de lazer, etc. Então o pessoal gosta muito de se visitar, né, as pessoas basicamente têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as pessoas acabam fazendo no final de semana lá um churrasquinho, mata lá uma galinha, né, faz um caldo de galinha lá, que lá no sul se chama brodo, né, olha só. E você tem, né, já nas cidades, você tem um contato social totalmente diferenciado, né, aquele contato todo rápido, né, de vamos que vamos, não tem aquela base emocional, digamos assim, que tem, né, nos contatos sociais primários, que existe no contato social primário. Então a gente tem que compreender, né, que contatos sociais diferentes geram personalidades diferentes, né? As pessoas têm personalidades diferentes a partir dos contatos sociais diferenciados, né? E aí a gente tem um exemplo aí na tela, que a gente vai estar colocando aí para vocês, né? Que o contato social diferente formam personalidades diferentes, né? Tem o agricultor aí que trabalha no campo, predomínio de contatos primários, vive no mundo comunitário, onde geralmente todos se conhecem, possuem as mesmas atividades e padrão de comportamento bastante uniforme, não há mudanças significativas e provavelmente, né, uma pessoa ela vive ou viverá da mesma forma que seus pais, né, sem mudanças, tá? Já o empresário, né, que é um cara, digamos assim, mais ligado aos contatos secundários, né, ele já tem um número mais complexo, né, amplo de contatos sociais, empregados, clientes, famílias, vizinhos, empresários, né, puxa-sacos, né? São sacões, me desculpe, né? Mas os puxa-sacos existem em todo lugar,
Contatos impessoais, formais e momentâneos com mudanças, né? Então esses são os contatos secundários predominantes, né, nessa vida mais agitada da cidade grande aí, tá? E aí esses contatos, né, meninos, esses contatos primários e secundários, eles também acabam por definir um tipo de sociedade, né? Que é a sociedade comunitária ou a sociedade societária, né? A sociedade, eu acho que dá até para compreender, eu vou estar colocando na tela aqui para vocês agora, né? Mas eu acho que dá até para compreender direitinho, né, pelo próprio título aí, né? A sociedade comunitária, né, visa encontrar alternativas que possam contribuir para conservar a comunidade. São pessoas que trabalham para o bem comum, né? Então, a sociedade comunitária, você pensa na comunidade, né, no grupo social, né? Você pensa no todo, né, que tem essa base emocional, você tem um determinado carinho pelas pessoas, né? Já a sociedade societária, que está escrito aí, né, possui características identificáveis como o individualismo predominante, né? Crenças distintas, a percepção do todo se perde, né? Se movimenta numa velocidade vertiginosa. As pessoas estão preocupadas com seus salários, isso é verdade. Suas vidas, né? Suas verdades, faltou um azinho aqui, mas tudo bem, tá? As pessoas estão muito preocupadas, né? Com o dinheiro, com o sucesso, com esse tipo de coisa, né, que faz parte dessa sociedade societária, né? Ok? Nós temos aqui uma questãozinha de prova que a gente vai estar lendo para vocês aqui, fazendo com vocês agora, ok? Que é uma questão cobrada na última prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 2014, né? Que trata exatamente desse assunto que a gente falou para vocês até agora. Vamos ver aí se o pessoal tá craque, né? Se vai acertar isso aqui. Então olha aqui, ó. Leia as seguintes proposições. Proposição 1. A sociedade comunitária geralmente é de limitada diferenciação dos papéis, com relações sociais duradouras, com contatos sociais primários. Né? Então você já vai pensando, isso aí está certo ou está errado, né? Sociedade comunitária, limitada diferenciação de papéis, relações sociais duradouras, contatos sociais primários. Eu acho que já dá para matar aí, né? O tópico 2 aqui, a proposição 2, sociedades societárias caracterizam-se pela acentuada divisão do trabalho, com muitos papéis sociais organizados numa complexa estrutura social, ok? E, né, a proposição 3, na sociedade societária, o comportamento é regulado pelo costume, e as pessoas envolvidas compartilham experiências individuais, né? Aqui nós temos as opções de respostas, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, quero que vocês pensem um pouquinho, né? Eu também estou pensando aqui, mas eu acho que eu já achei a resposta aqui, tá? E vamos lá, eu não sei se aqui tem o gabarito, vou passar aqui para ver, mas não tem o gabarito aqui, então vou falar o gabarito para vocês, né? Essa questão número 1 aí, o gabarito é a letra B, de besta, olha só, né? Tá? É a letra B. Então significa que a proposição 1 está correta, a proposição 2 está correta e a proposição 3 está errada, né? Aqui, ó, na sociedade societária o comportamento é regulado pelo costume, né? Não, isso é na sociedade comunitária, né? E as pessoas envolvidas não compartilham experiências individuais, né? Então, na verdade, as informações que estão aqui no tópico 3 são da sociedade comunitária. Tá ok, meninos? Então, olha só, né? O que a gente pode falar é o seguinte: quem acertou, diga rei, e quem errou, diga errei, e vamos estudar mais, ok? Vamos ver o que a gente vai falar para vocês aqui agora, né? Vamos tratar agora de seres humanos em situação de isolamento, né? Pessoas que preferem no mundo de hoje viver isoladas, né? Nós temos inclusive algumas comunidades, né? Tem a comunidade Amish, uma comunidade que existe no mundo todo, que as pessoas preferem mesmo viver isoladas, longe, né, de outras pessoas e, na verdade, distante do sistema capitalista, né, da sociedade industrial, da sociedade de consumo. São pessoas que não preferem não ter automóveis, não possuem computadores, não assistem televisão, apesar que televisão também não se tem muita coisa boa para ver, né? Mas é por aí, tá?
mas são pessoas que optam, né, por questões de viverem, né, sozinhos. E um fenômeno, estava vendo, né, esses dias, que um fenômeno que tem crescido bastante, né, não só no Brasil, no mundo, né, são os singles, né, pessoas que têm optado realmente por viverem sozinhos, né, pessoas que preferem viver sozinhas. Mas a questão do isolamento, né, ela é caracterizada exatamente pela ausência de contatos sociais, tá? Então vou colocar na tela para vocês aí, para ficar mais fácil o entendimento aí, né? Vamos lá. Seres humanos na condição de isolamento. A ausência de contatos sociais caracteriza o isolamento social. Alguns sociólogos definem o isolamento social como um corte total ou parcial dos contatos e da comunicação com outros. Ele pode envolver um indivíduo, um grupo ou uma sociedade inteira em relação a outras sociedades. Em qualquer caso, existem mecanismos que reforçam esse isolamento. Entre eles estão as atitudes de ordem social e as atitudes de ordem individual, né? Que é o que a gente tem que tomar cuidado aqui agora, tá? As atitudes de ordem social podem envolver diferenças culturais, como as de costumes e hábito de vida entre dois grupos, ou a impossibilidade de comunicação em razão de uma diferença de língua, né? Por exemplo, a pessoa com dificuldade, né, a pessoa com dificuldade, né, de entendimento de uma outra língua, às vezes ela, né, foi, sei lá, morar com alguém que vive em outro país, então, né, não deu certo, acaba se isolando, não se comunica com ninguém, né? Então a questão da língua, né, até porque a comunicação é tão importante, vital, né, para os seres humanos, tá? E então as atitudes de ordem social, né, e nós temos também aqui outras formas de isolamento, tá? Que envolve vários tipos de preconceito, né, que é lamentável, né? Qualquer tipo de preconceito por qualquer pessoa que seja uma coisa lamentável, né? A gente sempre tem que lembrar que o respeito ao próximo, né, é muitíssimo importante. Então, preconceito racial, religioso, sexual, né? Um exemplo extremo de preconceito é o antissemitismo, né, que a gente conhece há tanto tempo, né? Há tanto tempo a gente conhece aquelas histórias, né, minha gente? Vamos, né, falar aqui para vocês, né? Quando a gente fala em antissemitismo, a gente fala das questões que envolvem lá, né, os hebreus, desde os tempos bíblicos lá, né? Os hebreus lá que sempre tiveram problemas, né, com a divisão lá de territórios, né, de água também, petróleo, um monte de coisa, né, tá? Os antissemitas, né, e também questões relacionadas à raça, né, como a gente já conhece, já viu, né, na África do Sul, chamado apartheid. Então, são vários processos, né, que fazem com que algumas pessoas acabem, né, vivendo em questões de isolamento, tá? Aqui nós temos no texto, né, que muitas vezes o isolamento social é imposto a um grupo como resultado da intolerância e do mito da superioridade racial, né? Aqui, acabei de falar, né? Como também aconteceu na África do Sul, como o apartheid, tá? Vamos colocar aqui, ó, algumas causas do isolamento social. Então, uma causa é a opção, né? A pessoa ela própria optar pelo isolamento devido a atitudes de ordem individual, né? Uma questão religiosa, de você não agregar, né, gostos, né, costumes religiosos que o restante, digamos assim, de uma população, de um grupo social ao qual você pertença, né, escolhe. Opção sexual radical, né, de algumas coisas assim. Nós temos a língua, né, que eu já falei para vocês, devido a atitudes de ordem social, envolvendo dificuldade de comunicação. Nós temos também, né, a causa de isolamento social devido à timidez, né? Pessoas, e tem, né? Porque são pessoas muito tímidas, a gente conhece isso, nós que somos professores, né, trabalhamos há tantos anos, já vivenciei, né, há muito tempo, muitas pessoas com muita timidez mesmo, pessoas até dentro da sala de aula, a pessoa tem hoje vergonha de fazer uma pergunta, porque ela está presente, né, diante de tantas outras pessoas, mas não existe, né, como lidar com isso nesse momento, mas existe a timidez, né? Agora, a deficiência física, né, financeira, a pessoa acaba se isolando, né? Essa financeira sou eu, né, que não participo desses grupos sociais de ricos aí, tá? Olha aqui, mas também ocorre isolamento social
prisional, né? Quando o bichinho está encarcerado lá, porque não sabe viver na sociedade. Isso é um problema, né? Relacionado às pessoas vítimas da ignorância, impossibilitadas de romper com os limites intelectuais, né? E olha aqui, ó, vale lembrar que o sistema prisional deve existir para recuperar e ressocializar o indivíduo, né? Vamos falar uma coisinha aqui interessante. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu já aprendi muito tempo isso. Claro que às vezes a gente faz uma brincadeira, coisa e tal, mas tem que ter um cuidado muito grande em jamais faltar com respeito, né, com as pessoas, porque às vezes a gente não gosta do determinado hábito de uma pessoa, né, ou de uma própria determinada pessoa, de algum costume, alguma coisa, mas a gente sempre tem que praticar a empatia. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não sabe, né, lá no passado, é muito fácil a gente acusar, marginal, isso tal. Claro, nada justifica, né, atos que não são legais à sociedade, mas alguma coisa falhou, né? E essa alguma coisa que falhou onde? Falhou lá atrás, no processo de socialização, né? Como eu falei lá, imagina a criança, né, nasce lá no meio de uma comunidade lá que envolve tráfico, né, que envolve um monte de coisa ruim. Vai ser difícil aquela criança lá, né, ser despertada, digamos assim, para estudar, né, para fazer um concurso, né, para ter vontade, sabe? E nós somos privilegiados, né, gente? Eu sempre penso nisso, como nós somos privilegiados em poder estudar, né, transmitir essas coisas todas, sabe? Porque a vida é maravilhosa, né? Basta saber viver, tá? Né? Porque a pessoa que ela acaba parando lá no sistema prisional, né, ela tem que ser recuperada, tem que ser ressocializada, né? Passar novamente por um processo, né? Para ver se ela aprende, né? E que tenha oportunidades também, porque de nada vale, né, as coisas se as pessoas não têm oportunidades. Mas vamos continuar em frente aqui, vamos ver o que nós temos na tela agora aqui, tá? Vamos continuar aqui na nossa tela aqui, né? Comunicação e sociedade, tá? Nós temos aqui comunicação. O principal meio de comunicação do ser humano é a linguagem, né? Os vários tipos, né? Por meio dela, os indivíduos atribuem significados aos sons articulados que emitem. Graças à linguagem, né? Até a linguagem de sinais, né? Aquelas linguagens todas, podemos transmitir pensamentos e sentimentos aos nossos semelhantes, assim como nossas experiências e descobertas às gerações futuras, fazendo com que os conhecimentos adquiridos não se percam. As formas utilizadas nos processos de comunicação são muitas: escrita, falada, gestual, dentre outras. E novas tecnologias, como abrasileirado Zap, né, tem proporcionado um crescimento vertiginoso nos processos de comunicação e ampliação de contatos sociais, tá? Isso é muito interessante, né, galera? Vamos conversar rapidinho sobre isso, porque a gente sempre teve, né, sempre mantém muitos contatos sociais, e alguns, obviamente, primários, outros secundários, mas como, né, a gente viu assim, uma mudança enorme nos últimos anos aí com essas tecnologias, né, oferecidas pelos computadores, né, pelos telefones, né, porque são coisas assim que fizeram com que nós tivéssemos, né, ou que nós tenhamos, então, muito mais contatos sociais, né, o nosso número de pessoas, né, que nós passamos a nos comunicar, a transmitir mensagens, receber mensagens, hoje é muito maior, né, e é muito interessante isso, tá? Agora, nós temos aqui no nosso texto aqui, a questão que trata dos meios de comunicação de massa, né, como rádio e televisão, né, isso é muito interessante, porque eu, como tenho o costume de ler um pouquinho, né, eu quando, né, dou aula também de algumas matérias aí, a questão, né, que envolve rádio, televisão, como é interessante, né, porque o rádio, né, as rádios, as emissoras de rádio, quando elas foram criadas para transmitir notícias, né, então avisava assim, ó, pessoa, né, distante, tal, avisava, ó, a rádio tal aqui tá avisando, o sujeito tal tá avisando que o não sei das quantas lá morreu, né, vai ter lá o enterro, etc. Então era notícia mesmo, você ficava sabendo, né? A rádio existia para comunicar, né, a notícia.
E, obviamente, que com o passar do tempo, tudo vai evoluindo. Nós temos hoje as questões, né, musicais, que envolvem rádio, programas de discussão, debates, um monte de coisas aí, tá? Assim como também a televisão, né? E eu tô falando tudo isso porque o texto aqui que nós temos, né, que a gente já vai abordar aí com vocês, está relacionado exatamente aos meios de comunicação de massa, né? Que abrangem, então, que acabam agregando aí milhões de pessoas, né, que são conduzidas por um caminho aí não muitas vezes como sendo mais seguro, né? Exatamente tendo as suas próprias opiniões, né, podadas em prol de opiniões de outros, tá? Então o que nós temos aqui, né? No texto, os meios de comunicação de massa, como rádio e televisão, moldam ideias, né? Moldam hoje ideias e opiniões de grupos cada vez maiores de indivíduos, o que muitas vezes pode ser algo, por que não dizer, perigoso. Uma coisa é certa, a comunicação é vital para o ser humano, né? Essa historinha aqui é do imperador, né, Frederico II, né, que realizou uma experiência em que ele proibiu algumas mães de falar com os filhos, e aí todas as criancinhas morreram. Isso é uma verdade, tá, gente? Inclusive, né, eu tenho aqui uma lembrança, né, não lembro o nome exatamente do sujeito, mas que ele manteve a própria filha, né, 2 anos vivendo dentro de uma caixa, né, porque ele pensou assim, bom, se os ratos conseguem viver 2 anos dentro de uma caixa, né, minha filha também consegue. Aí colocou a filha, né, belo exemplo, colocou a filha 2 anos dentro de uma caixa, né, mas é um processo aí que envolve o quê? A comunicação, né, a importância da comunicação, né, e a comunicação realmente é muito importante. Eu tenho várias experiências, né, que envolve essas questões, né, sobre comunicação. E você sabe que uma pessoa ela fala uma coisa aqui, daqui a pouco ela chega lá na frente e já tem outro entendimento, um outro significado, né? O que a gente tem que cuidar sempre, né, no que a gente fala e faz, né, mas no que a gente fala é que as coisas sempre podem ser mudadas, né? Ou serem entendidas de alguma forma diferente por outra pessoa. Então, sempre quando a gente emite, né, opiniões, informações, tem que sempre emitir com muito cuidado, porque, né, uma coisa é o emissor, outra coisa é o receptor, né? Então, às vezes, o receptor nem sempre está, digamos assim, preparado, né, para receber algum tipo de informação ou faz confusão, né, com algum tipo de informação, tá? Eu lembro que eu vi um tempo atrás um comentário muito interessante, né, principalmente para pessoas assim, que gostam muito de fofoca, né, porque existe uma teoria chamada teoria meme, olha que coisa interessante, né, teoria meme, que boatos, né, atuam como criaturas vivas que utilizam os seres humanos como hospedeiros para se multiplicar. Olha só que coisa, hein? Né? Boatos, né, fofocas, atuam como organismos vivos, né, que utilizam os seres humanos como hospedeiros para se multiplicar, né? Ô desgraça de fofoca, tá? Mas vamos lá, meninos, vamos continuar aqui. Interação e interatividade no nosso quadrinho aqui, tá? Que é bem legal, né? Que existe também uma diferença entre interação e interatividade. É muito interessante que você, né, consiga fazer bem essa distinção aqui, venha cair isso em prova, né? Olha aqui. Interação promove mudança de opiniões após discussões, pois se dá de pessoa para pessoa, de pessoa para grupo, de grupo para grupo, né? A interação social supõe, assim, a existência de reciprocidade nas ações entre indivíduos. Vale observar que ação e interação social são coisas diferentes, né? Então nós estamos aqui em ação social quando você faz alguma coisa, né, para melhorar aí alguma coisa, mas, né, a interação, as pessoas estão em quê, né? Dentro de um processo que as opiniões, né, discussão, né, alguém está transmitindo algo para alguém, tá? Já a interatividade, olha aqui, né, representa novos tipos de contatos sociais, com o desenvolvimento de novos meios de comunicação. E se dá com a utilização de máquinas inteligentes, como celulares, dentre outros. E está relacionada à cybercultura, né? Principalmente, então, quando a gente está usando aí, né, aqui, fazendo uma análise, né, novamente, quando a gente está
trabalhando, né, utilizando sistemas, né, tecnológicos, computadores, telefones, blá blá blá, você está o quê? Praticando a interatividade, né? Porque a interação ela vai ocorrer, né, de pessoa para grupo, né, de um grupo para outro grupo, e aí as pessoas discutem, debatem, né, podem mudar a opinião. Como é importante isso, né? Nossa sociologia realmente é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente percebe a possibilidade, né, o trampolim, né, que oferece às pessoas, né, no sentido de trocar ideias, né, de conhecer, sabe, assimilar valores, né, descobrir coisas. Mas, enfim, né, nem todos estão preparados para isso, né, no mundo que vivemos, mas vamos em frente aqui. E nós temos também, né, meninos, aquilo que nós chamamos de, dentro desses processos, né, de interação, interatividade, nós encontramos, né, processos associativos e processos dissociativos. O que significa isso? Né? Que tem alguns processos de convivência que nos associam, nos aproximam, né, de pessoas, ao mesmo tempo que você tem processos dissociativos que nos afastam de pessoas, né? Tá? Então vamos analisar isso aqui. Nós temos aqui, né, na tela, processos associativos geram cooperação, convivência e consenso no grupo. Geram laços de solidariedade, tá? Então, um exemplo aqui de cooperação, né? Uma cooperação direta, uma ação conjunta, um mutirão, né? Uma cooperação indireta, isso é bem interessante. Trabalhos diferentes, mas não autossuficientes, né? Porque o exemplo aqui do médico e do agricultor, tá? O médico, né? Ele cura as pessoas, mas ele não produz comida. Então, quem produz o alimento, né, é o agricultor. O agricultor, ele produz o alimento, o médico come lá o alimento que o agricultor produziu. E ao mesmo tempo o agricultor precisa se tratar lá, né, com o médico. Então são trabalhos diferentes, mas não autossuficientes. Na verdade nós somos dependentes, né, todos nós aqui comigo, né, todos nós somos muito dependentes uns dos outros, né, tá? E nós temos também os processos dissociativos que envolvem competição e conflito, né? Isso é terrível entre os seres humanos, né? Tá? Olha aqui a competição, forma de interação que envolve luta ou disputa por bens limitados ou escassos, mas nem sempre é por bens. Opa, olha aqui, ó, pessoal, você aí que está, né, estudando aí para concurso, você está participando de um processo, né? Olhando aqui, vamos ver aqui com o professor agora, né? Você está participando de um processo de competição, tá? Você está competindo, né? Quando você está dentro da sala de aula, você acaba olhando para aquela menininha, para aquele rapazinho, né? Tá vendo o outro tirar meleca lá no fundo da sala, né? Mas esse pessoal aí, ele está competindo com você, né? Porque é um mundo de competição, tá? Aqui no texto, né, fala em competição, que nem sempre é por bens, né? Que é no caso de vagas num concurso público, né? Um processo de competição. E é interessante que ocorre de forma consciente ou inconsciente. É impessoal e contínua, né? Isso é interessante porque tem pessoas, né? Eu gosto de falar muito isso, né? Tem pessoas que estão concorrendo, competindo, né? Mas elas estão meio devagar, sabe? Elas não estão dando todo o gás que tem que dar. Né? Porque para concurso você tem que suar a camisa mesmo, meu amigo. Né? A gente não está aqui para enganar ninguém, não. A gente aprova mesmo, né? Nós estamos aprovando muito, a gente sempre aprovamos, mas o aluno tem que ter consciência, que é o que está escrito no texto que a gente viu agora aqui. Né? Porque enquanto você não tiver consciência que você está competindo, quando você está lá relaxando, né? A pessoa, o concorrente, né? Ele tá estudando, tá lendo, né? Tá compreendendo. Tá? Então temos que ser muito esforçados, tá ok? E aí nós temos o exemplo aí no texto, né? No texto aí do vestibular e concursos públicos, que tende a excluir o uso da força, né? A competição tende a excluir o uso da força, que é diferente do conflito, né? Que está aí no texto, que o conflito é uma competição que assume características de elevada tensão social, que pode envolver luta por direitos, preconceitos e assuntos similares. Ocorre sempre de forma consciente, pois os adversários sabem que estão em oposição, né? Um quer matar o outro, né? Ó, desgraça. Tem caráter pessoal e emocional
e apresenta descontínuos níveis de tensão. São ações retrógradas, pois o impulso é sempre neutralizar o adversário, tá? E continuando aqui na tela, né, que os conflitos terminam em acomodação. Nem todo conflito termina com a extinção do oponente derrotado. Né? Alguns conflitos o derrotado acaba se acomodando, acaba aceitando as condições impostas pelo vencedor para fugir à ameaça de destruição. Né? E nós temos exemplo de quilombos, fuga de negros, escravos, né? Os países derrotados na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou também a assimilação, né? Porque é uma solução definitiva e conforme, né, o texto, mais ou menos pacífica, né, de um conflito, né? As pessoas procuram se ajustar, né, se assemelhar a grupos, né? Uma semelhança de grupos antagônicos, né? Exatamente para evitar, né, a aniquilação, digamos assim, né? Tá? Que ocorre, né, com imigrantes, né? E implica aí muitos fatos relacionados à própria identidade. Ok, gente? E acabamos aí, né, esse primeiro tópico sobre sociologia. Vamos estudar, ler, reler, ler de novo, e aí vai ficar tudo legal, galera. Boa sorte para vocês por enquanto aí. Daqui a pouquinho a gente volta aí com outro tópico de sociologia, matéria maravilhosa aí que cobrado na prova da PM, tá ok? Até daqui a pouco.